Boa tarde. Tudo bem, Mary? Tudo certo. Boa tarde. Então, boa tarde a todos, né? Sejam bem-vindos à nossa live. Então, o título, né, Vacinas como estratégia de prevenção para a Covid-19, origem e mecanismos de ação. A gente vai receber, então, o Dr. Igor Marinho, médico infectologista pela Universidade de São Paulo, diretor médico da Cleveland Vacinas e co-pesquisador, então, da vacina Janssen, que é Johnson & Johnson, do Hospital Sírio-Libanês. Boa tarde, doutor Igor, tudo bem? Boas-vindas também ao doutor Igor, que prontamente aceitou o nosso convite do CEP, né, do Comitê de Ética em Pesquisa, da Universidade Fevale, para esse evento Ética em Pesquisa. Com a palavra, então, doutor Igor Marinho. Perfeito. Muito obrigado pelo convite, né? Vocês aí que me convidaram, é um prazer poder ter essa oportunidade. Acho que a gente tem bastante coisa para aprender junto e conseguir conversar um pouquinho sobre esse que é o tema do momento, né? As vacinas de um modo geral. Então, eu vou apresentar aqui a minha tela e a gente começa a conversar. Qualquer coisa vocês podem me interromper, tá? Como já foi mencionado, hoje a ideia é de falar de vacina como estratégia de prevenção, né? Qual a origem da ideia de usar vacinas como estratégia de prevenção? Quais são os mecanismos de ação dessa vacina? Então, a gente vai bater bastante nessa tecla, aí vai ser o mote da nossa aula, e a gente não vai deixar de falar também das vacinas que a gente tem para a Covid-19. O plano da aula, então, vai ser falar sobre origem, sobre as etapas para se criar uma nova vacina, tudo que a gente viveu nesse período aí de 1 ano e 1 mês, quais estratégias são possíveis para fazer uma vacina para a Covid-19, quais delas já estão em vigor, inclusive, e falar sobre quais vacinas estão em destaque para a gente abrir aí para uma discussão, tá? Primeiro, a origem da vacina como uma estratégia de prevenção. A gente vai falar, então, do Jenner e do Pasteur, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. A origem da vacina, né, a gente conhece muito a história do Edward Jenner, quem é profissional de saúde, né, mas antes disso, já no século X, na própria China, né, onde, de certa forma, a gente conhece a infecção por coronavírus, já havia uma técnica relacionada a usar pus de humanos com varíola, né? Então, pegava um humano que estava já na fase de recuperação da varíola, que era uma doença extremamente letal, chegava a matar mais, né, um índice de letalidade maior do que 30% de óbito nos indivíduos contaminados. Os indivíduos que pareciam em convalescência, pareciam estar em melhora, eles pegavam as casquinhas das lesões da varíola. A varíola, então, causa, né, lesões pustulosas em todo o corpo, e maceravam e administravam isso em indivíduos diretamente na mucosa nasal, né? Essa técnica era chamada de variolação, e desde o século X era usada na China. Com o tempo, essa técnica foi um pouco mais rebuscada, foi melhorada, mas ela continuou sendo usada, e inclusive foi ocidentalizada nos séculos 17 e 18. Alguns indivíduos muito famosos, como Benjamin Franklin, Catarina Grande, né, da Rússia, usaram essa técnica aí nesse período antigo, e existia um grande inconveniente. Além de ser um pouco nojento, né, como vocês já perceberam, existia um problema relacionado a uma alta taxa de indivíduos que fazia a variolação, que acabam desenvolvendo doença, né, cerca de 14%. E, além disso, 3% dos inoculados podiam evoluir para óbito. Então, você imagina, de cada 30 indivíduos que faziam esse tipo de tratamento, um podia evoluir para óbito, então não parecia ser a melhor estratégia. O Jenner, um pouco sagaz, observou essa variolação que acontecia em território americano no século, aqui na verdade é 1796, né, no século XVIII, e começou a observar que alguns ordenhadores de vacas de algumas comunidades americanas pareciam imunes à varíola, ou desenvolviam uma doença muito mais leve, né, que eles chamavam de cowpox. Parecia que essa doença ficava só restrita às mãos desses ordenhadores, mas não se tornava aquela doença tão letal e tão disseminada. O Jenner, então, tem a ideia de que esses indivíduos que desenvolviam uma forma branda da doença poderiam ter, não só ainda imunidade, mas poderiam ter algum tipo de defesa. E aí ele cria a primeira vacina lá em 1796, justamente com conteúdo dessas pústulas, né, dos indivíduos que manifestavam sintomas da cowpox. É interessante que o Jenner vai aplicar as primeiras doses nos próprios filhos e nele próprio, né, para provar para a comunidade que aquilo poderia realmente ser efetivo, que parecia ser uma grande loucura. A coisa toda funcionou, né, num surto que acabou tendo na comunidade que Jenner vivia, eles acabaram ficando imunes, né, eles não pegaram a varíola, e aí o pessoal começou a olhar e falou, esse cara pode ter inventado alguma coisa legal. O Louis Pasteur, esse sim foi genial, né? Então, para a gente que é infectologista, o Louis Pasteur, que todos vocês já ouviram falar, foi um cara que mudou a história
da medicina, sem dúvidas, por perceber na França, no início do século XIX, né, e por acabar tornando público isso, a ideia de que as doenças não estavam relacionadas a ambientes, né? Uma ideia que existia, uma ideia aristotélica de que as doenças estavam relacionadas a miasmas, né, a ambientes ou a desequilíbrios de humores. Na verdade, o Louis Pasteur é um dos primeiros indivíduos a falar não, as doenças são causadas por agentes microscópicos. E ele faz estudos sobre cólera aviária, com cultivo em laboratório da bactéria causadora da doença, né? O que ele fazia basicamente era inocular essa bactéria em outras aves para mostrar, olha, eu peguei a secreção respiratória de uma ave, apliquei em uma outra ave e ela ficou doente igual àquela outra, né? Ou seja, tem alguma coisa nessa secreção respiratória que acaba causando a doença, e o que havia olhando no microscópio era justamente esses agentes, esses micro-organismos. O que o Pasteur percebeu, e que foi uma grande contribuição para a questão da produção vacinal, é que quando ele, por exemplo, ia viajar e deixava essas culturas de bactérias que depois seriam denominadas Pasteurella multicida em homenagem ao próprio Pasteur, e ele aplicava isso nessas aves depois de algum tempo, essas culturas guardadas por muito tempo, essas outras aves não desenvolviam a doença, né? Não só não desenvolviam no momento da aplicação da secreção, como não desenvolviam nunca mais, mesmo que estivessem em contato com outras aves doentes. Então, daí também veio um grande start para o Pasteur pensar, será que de alguma forma enfraquecia esse agente, e enfraquecendo esse agente, eu criei uma defesa para essas aves, para essas galinhas, esses patos? Essa acabou sendo a ideia básica para a produção da maioria das vacinas até hoje, como a gente vai conversar mais para frente, tá? Então, etapas necessárias para a criação de uma vacina, né? Além de tempo e dinheiro, a gente precisa investir muito estudo para a produção de uma vacina, como para qualquer medicação. Então, são 5 etapas básicas, né? Primeiro a pesquisa básica, depois testes pré-clínicos, os testes clínicos, a aprovação das vacinas e a fabricação e distribuição. Nesse período todo mundo, né, observou aí pelos jornais, ou quem acompanha os estudos científicos, viu todas essas etapas sendo realizadas. A primeira pesquisa básica é quando os cientistas, a partir do estudo do vírus ou da bactéria, né, ele percebe quais são os mecanismos de infecção, como que esse bicho funciona, como ele causa infecção e qual a melhor estratégia para poder combatê-lo, né? Isso geralmente demora de 2 a 4 anos até que se faça esse levantamento de forma efetiva, mas essa primeira etapa foi pulada para a vacina de Covid. Então, ao invés de pararem para estudar com calma o coronavírus, eu até brinco que a gente trocou a roda do carro com o carro andando, a gente falou, olha, vamos tentar qualquer estratégia e ver se dá certo, porque a gente não tem tempo para estudar exatamente como o vírus entra na célula, como o vírus pode gerar imunidade. Então, cada laboratório foi criando a sua própria estratégia e vendo se dá certo. A fase 2, a segunda etapa, na verdade, é a etapa de testes pré-clínicos, né? Se a gente chama de testes clínicos, os testes são realizados em seres humanos, os pré-clínicos são testes realizados em células humanas, mas em laboratório, ou em animais, tá? Esse tempo, geralmente, é de até 1 ano. Essa etapa foi cumprida rapidamente também por diversas estratégias vacinais, devido à emergência, à urgência do momento que a gente vivia. Então, isso foi muito mais rápido do que costumava ser, por isso também a gente conseguiu chegar em vacinação rapidamente. Terceira etapa é a etapa dos testes clínicos, né? É o estágio que a gente está atualmente para muitas estratégias vacinais, né, em que a vacina é aplicada em voluntários, né, em 3 fases que se acumulam sucessivamente com mais indivíduos testados. A fase 1 vai avaliar se a vacina é segura. A fase 2 vai verificar se essa vacina gera uma boa resposta imunológica, e a fase 3 vai complementar dados de eficácia e segurança para concluir se a vacina de fato protege contra a doença. Então percebam, numa fase 1 eu vou incluir centenas de indivíduos. Geralmente são indivíduos que estão relacionados ao próprio centro de pesquisa, né? Às vezes são familiares dos pesquisadores, né? Às vezes são profissionais de saúde de um hospital com 40, 50, 60, 200 indivíduos, mas não passa muito disso. Daí a gente vê se a vacina vai ter algum efeito colateral grave nesses primeiros vacinados. Na fase 2, a gente vai ver não só os efeitos colaterais, mas também se já tem uma boa resposta imunológica, coletar exames e ver se a gente criou aí alguma imunologia eficaz. São centenas de indivíduos na fase 2. Na fase 3, a gente vai para milhares, a dezenas de milhares, e a gente complementa esses dados, inclusive vendo se algum efeito colateral raro, que não poderia ser visto na fase 1, vai aparecer agora que a gente tem dezenas de milhares de pessoas. Em geral, também dura bastante tempo, mas agora, primeiro, porque a gente tem muita gente voluntária para tomar vacinas de um modo geral, né? Segundo, porque existe um investimento muito grande, essa etapa também ocorreu em algumas semanas para algumas estratégias, tá? Pela FDA, né, desde junho de 2020, uma vacina efetiva é aquela vacina que tem resultados satisfatórios em pelo menos 50% dos indivíduos testados. E o que se fez também agora para a pandemia do Covid, que não se fazia antes, foi combinar essas fases que eu mencionei para vocês. Então, antes se fazia a fase 1, parava, se analisava, se publicava esses resultados
para partir para a fase 2. Nesse momento, o que a gente viveu para várias estratégias vacinais foi, faz a fase 1 junto com a fase 2. A vacina tal está na fase 2/3, está tudo acontecendo junto, que a gente tem urgência para aprovação dessas vacinas, tá? Então, a quarta parte é a parte de aprovação. Também a gente conseguiu acompanhar, né, seja por meios acadêmicos, seja pela própria imprensa, quando órgãos, entidades regulatórias, como a Organização Mundial de Saúde, né, o FDA americano, a Anvisa, eles param para analisar esses dados que são levantados aí nessas 3 fases de estudos que eu mencionei anteriormente, e eles falam, poxa, essa vacina realmente pode ser boa e segura, ou eles falam, não, eu não autorizo essa vacina no meu território, né, que é o caso da Anvisa, por exemplo. Esse tempo geralmente dura muito, né? Eles costumavam durar 6 a 10 meses para as entidades regulatórias analisar todos esses estudos. Vocês percebem agora que está durando no máximo algumas semanas, né? Poucas semanas, 3 semanas no máximo, né? Por exemplo, o Remdesivir, que é uma medicação que foi aprovada para a Covid nos Estados Unidos, foi aprovada em cerca de 20 dias. O mesmo para a vacina, em cerca de 35 dias, a primeira vacina americana, liberada em território americano, já estava autorizada pelo órgão da FDA americana. Então, tudo isso acabou se acelerando pela urgência do momento. Tá? Quinta e última etapa, que não é tão simples, né? E muita gente esqueceu que ela poderia ser uma etapa muito importante, é a etapa relacionada à fabricação e distribuição, e a gente vive um pouco isso agora no Brasil, né? Lembrar que não é só criar uma vacina, a gente precisa vacinar milhões de pessoas, e algumas estratégias vacinais incluem 2 doses de vacinas, ou seja, a gente dobra essa quantidade de milhões de pessoas. Tem também uma questão relacionada à refrigeração, vacinas não são como comprimidos, a gente precisa mantê-las, né, em freezers, precisa ter profissionais que estejam treinados à aplicação dessas vacinas. Então, tudo isso acaba gerando uma necessidade logística que pode durar geralmente entre 6 e 36 meses. Né? O que a gente tem visto é um trabalho conjunto, mas mesmo assim, muitas dificuldades nesse setor relacionado à logística de vacinas. E aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem provas claras disso. Tá? Então, pessoal, aqui o que vocês observam é o report da FDA, que fala daquilo que 50% de eficácia é uma boa vacina. Com isso, né, a vacina da Sinovac, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, pôde ser aprovada no nosso país, a gente meio que se baseou nisso, depois a OMS ratificou esse report aí da FDA. Aqui são 2 referências que eu usei para fazer essa aula de hoje, a gente vai falar das vacinas, né? Primeira referência da OMS, né, que é uma referência muito mais acadêmica, muito mais específica, né, mas também um pouco mais chata de ler, né, que vai falar sobre todas as vacinas que a gente tem nesse momento, e uma referência muito mais clara, muito mais dinâmica, que é uma referência de um Vaccine Tracker do New York Times americano. É muito bom isso, a gente costuma consultar quando a gente quer ver rapidinho alguma coisa, e eu usei isso daí mais recentemente para poder ajudar a montar essa aula, tá? Agora eu vou falar basicamente das estratégias possíveis para se criar uma vacina. Quer dizer, vocês devem estar ouvindo falar uma vacina de vírus inativado, uma vacina de vírus morto atenuado, né? O que significa isso? Então a gente vai falar dessas estratégias. Primeira delas, a vacina de RNA. O que acontece? Você vai ter um fragmento de RNA viral, vocês lembram que o RNA é uma parte do material genético, no caso do coronavírus, que vai ser responsável pela produção das proteínas relacionadas ao vírus. O que você faz é pegar um fragmento desse RNA viral, você vai envolver ele por uma camada de lipídios e vai oferecer isso na administração da dose da vacina. Esse envelope de nanopartícula de gordura com RNA penetra em célula humana e induz a produção de antígenos virais, né, e criando aí uma resposta imunológica indiretamente. Tá? A favor desse método, é um método bastante seguro. Contra, sempre se falou na possibilidade de que a vacina de RNA gerasse uma resposta fraca, com necessidade de múltiplos reforços. Tá? De fato, desde 1990, nunca nenhuma vacina de RNA tinha sido aprovada para uso em seres humanos, justamente porque elas eram pouco imunogênicas. Qual surpresa não foi quando a gente percebeu que vacinas como a da Pfizer e a da Moderna tinham uma eficácia muito grande no público testado por causa do refinamento de algumas estratégias tecnológicas. Tá? Vacina de DNA. A gente não tem muitas vacinas de DNA neste momento sendo em estudos avançados para COVID, mas são vacinas em que você pega um plasmídio, que é um trecho de DNA circular, você modifica esse plasmídio em laboratório com trechos correspondentes a proteínas virais na transcrição. A favor, é um método extremamente seguro, também aparentemente, geralmente sempre foi mais potente do que as vacinas de RNA. Contra, é uma técnica muito difícil. Então, modificar esse plasmídio de laboratório exige muito dinheiro, exige técnicas muito avançadas que a maioria dos laboratórios não são capazes. Né? Existe um laboratório americano que está tentando fazer essa estratégia, mas sem muito sucesso até o momento. Vacina de vírus morto inativo. Né?
só para constar, esse conceito de vírus morto, né? Na verdade, para os infectologistas ele é um pouco errado, a gente ouve muito falar, mas todo vírus, na verdade, não tem vida, a não ser que esteja dentro de uma célula. Então, vocês devem lembrar que o vírus é um organismo intracelular obrigatório. Então, a gente ouve falar muito da vacina de vírus morto, inativado, mas, na verdade, é um vírus inativo, né? Você inativa o vírus por exposição a calor, a substâncias, por exemplo, formol. É uma técnica que é utilizada já há muitas décadas, é uma técnica clássica, né? Vocês lembram que eu falei do Pasteur, né? Então, o Pasteur, querendo ou não, sem querer, ele acabou criando essa estratégia, e é uma técnica que é já usada para outras estratégias, como poliomielite, como algumas estratégias para vacinação de influenza, hepatite A e raiva. O que fala contra essa estratégia? Uma resposta fraca, que pode ser necessário um reforço, e aqui como exemplos da vacina da Sinovac, né? A Coronavac, a gente vai falar especificamente sobre vacina já já, e existe também outras estratégias pelo governo chinês que estão sendo estudadas para vacinas de vírus inativo. Vacina de vírus atenuado. Então, diferente do inativo, muita gente confunde, né? O inativo com o atenuado. No atenuado, no inativo, eu faço alguma coisa para que o vírus não funcione mais, né? O atenuado, na verdade, o que eu faço é obrigatoriamente fazer o vírus se replicar inúmeras vezes em células de animais de laboratório, até que eles acumulem mutações debilitantes. Então, o vírus se multiplica. Dessa forma, você pode criar cepas mais agressivas, mas que devem ser descartadas, e pode criar cepas mais inofensivas. E essas cepas inofensivas, eventualmente, podem causar resposta imunológica sem causar doença, né? Essa técnica é utilizada para sarampo, rubéola e febre amarela, e tem contra ela o fato de ter efeitos colaterais mais frequentes. Também a gente não tem nenhuma vacina para Covid de vírus atenuado que esteja muito avançada aí a ponto de ser aprovada nas próximas semanas, por enquanto, mas algumas estão em estudo, tá? Vacina de vetor viral. O que é a ideia aqui? Aqui tem, por exemplo, a vacina de Oxford, que é outra estratégia nacional, né? Você vai pegar um vírus que sabidamente é inofensivo, como vetor. Então, por exemplo, um vírus que causa doenças em chimpanzés, mas não causa em seres humanos, né? E você modifica esse vírus em laboratório, fazendo com que o vetor, né, esse vírus inofensivo, passe a carregar o material genético daquele vírus para qual você quer criar imunidade. Então, eu pego uma parte do material genético do SARS-CoV-2 e coloco num adenovírus que causa resfriados em chimpanzés, mas não causa doença em seres humanos. E assim eu consigo gerar uma imunidade cruzada ao SARS-CoV-2, por exemplo, tá? A favor, é uma técnica segura, que é realizada desde 1980, e contra, tem um efeito ideológico sobre a população. Não sei se vocês vão lembrar, mas os antivaxxers caíram matando sobre a vacina de Oxford no início, porque havia fotos de chimpanzés mortos durante o processo de criação dessa vacina, e eles falavam como assim um vírus mutante, um vírus que pode matar chimpanzés, e como não pode matar seres humanos, que são 98% geneticamente idênticos, né? Fato é que é uma estratégia vacinal muito segura, tá? E que tem sido vista aí desde o princípio da pandemia como uma possibilidade estratégica real, tá? Acabou virando realidade, né? A vacina de Oxford já é aprovada para uso no Brasil. Vacina de proteína, tá? Então aqui a ideia, isso aí a gente já vai para uma segunda geração de vacinas, coisas mais tecnológicas, né? Vacina de proteínas, tudo que eu falei até aqui foi modificar, né, ou inserir trechos de material genético dentro da célula humana e fazer com que ela produza antígenos. Poxa, doutor Igor, mas será que eu não posso dar esses antígenos de uma vez? Né? Por que eu não produzo essas proteínas no laboratório e ofereço de uma vez, ao invés de fazer a célula produzir? Pois é inteligente, muito mais difícil, mas inteligente. Então a ideia aqui é inserir as proteínas, né, referentes aos spikes virais, por exemplo, diretamente no organismo, estimulando a imunidade, né? Lembra que o spike é aquela espícula, né, aquela proteína de superfície do coronavírus, né, que é uma das primeiras proteínas a serem reconhecidas. Então, se eu coloco isso no organismo, o organismo reconhece aquilo como não self, como não próprio, e ele cria uma imunidade, está feita a imunidade que eu queria, né? A favor, pode ser mais eficaz que vacinas de DNA e RNA, porque pula etapas da resposta, ou seja, já entrega esse antígeno pronto, né? O que fala contra também o fato de necessidade de múltiplas doses, e a proteção pode eventualmente ser temporária. O que se vê nesse tipo de estratégia é que a proteção não costuma ser tão duradoura, tá? Exemplos, a vacina da GSK, a vacina da Sanofi, uma vacina que está sendo estudada pelo estado de Pittsburgh, e também uma outra estratégia vacinal do governo federal americano, tá? Por último, pessoal, mas não menos importante, também uma outra estratégia muito avançada, a estratégia de vírus-like particles. É uma estratégia em que moléculas possuem um formato similar ao vírus capsídeo, mas não tem nenhum conteúdo genético, são criadas em laboratório e replicadas em células animais ou vegetais. Então, entendam que aqui é um cavalo de Troia. Eu crio, né, uma estrutura proteica que é muito semelhante ao capsídeo viral,
tem a mesma forma do capsídeo, por exemplo, do coronavírus, com proteínas muito semelhantes às proteínas S das espículas, mas que não são efetivamente o coronavírus, tá? A favor dessa estratégia, ela pode ser uma estratégia muito eficaz, né, mais eficaz que vacina de RNA, e é uma técnica que já é usada em outras situações, por exemplo, para vacina de hepatite B, para estratégia vacinal de malária e para HPV. O que fala contra essa vacina? Ela exige uma logística de armazenamento muito rigorosa, né, com refrigeração constante, aquela coisa daqueles super freezers que vocês já devem ter ouvido falar, né, além de uma necessidade tecnológica muito grande, tá? São exemplos de lugares que estão tentando esse tipo de vacina, o laboratório Osivax francês, a Bristol University, e aqui em São Paulo, o INCOR está tentando e está em testes pré-clínicos, e a gente vai falar também dessa vacina do INCOR aqui da Universidade de São Paulo, tá bom? Panorama atual, pessoal. Então, falei bastante, situei vocês, né, de onde vem a ideia de usar a vacina, né, a origem das vacinas, né, do Jenner, do Louis Pasteur também, que a gente não pode nunca esquecer da importância que esse cara teve na ciência. E a gente falou também sobre os mecanismos de ação. Acho que era o principal para a gente contemplar. Agora eu vou tomar um pouquinho mais do tempo de vocês para a gente conversar sobre como estamos agora, que eu acho que deve ser uma curiosidade que todos vocês querem saber, né? O que a gente tem de vacina, o que está para chegar, como funcionam as vacinas, né? Eventualmente alguém até já tomou e não sabe direito o que tomou, então é muito importante saber. Como estamos no Brasil e no mundo. Todos vocês sabem que a situação é muito crítica, né? Israel saiu na frente, disparado na estratégia vacinal, e aí falam, bom, mas Israel é um país pequeno, com população pequena, é muito fácil vacinar todo mundo. Na verdade, não. Quando a gente vê em um gráfico proporcional, Israel está muito acima de qualquer outro país do mundo e conseguiu vacinar já a população até o final do mês, toda a sua população, né? Quer dizer, está terminando de vacinar a população agora. Os Estados Unidos têm também feito um trabalho muito bom para um país que tem dimensões aí sim muito grandes, e o Brasil, infelizmente, ainda está muito atrás aqui, como vocês observam nesse gráfico, tá? Sobre doses administradas diariamente, né, você vê a capacidade crescente dos Estados Unidos, mais uma vez, uma capacidade crescente também da Índia, né, a China, que faz grandes campanhas de vacinações, você vê grandes picos, né, chegando a vacinar diariamente milhões, quase 2 milhões de pessoas, e o Brasil está tentando crescer também, né, não sei se vocês conseguem observar aí na curva, o Brasil é o amarelinho, mas é uma curva que ainda não é satisfatória dentro do que a gente é capaz de fazer no nosso Programa Nacional de Imunizações. Lembrando que o Brasil sempre foi uma referência em imunização no nosso país, né? Ainda sobre doses administradas, né? Aqui a gente vê agora o total de doses administradas, então dos Estados Unidos em números totais, né? É muito maior, e de novo fazendo uma comparação com Israel, que praticamente, né, sendo um país minúsculo, é menor do que a maioria, né, a absurda maioria dos nossos estados e até menor do que algumas cidades do nosso país, consegue ter um número de vacinação maior do que o nosso país. Maior não, mas semelhante, né? Então o Brasil está engrenando aí a questão da vacinação, a gente precisa de alternativas, né, e pode ser muito melhor do que tem sido. O Brasil, então, tem 12 milhões de casos registrados de Covid, esses dados são de ontem, tá? E aplicou 17 milhões de doses em sua população, tá? Totalmente vacinadas, então o Brasil caminha para ter 2% da população completamente vacinada, lembrando aí da situação estratégica de tentar vacinar os grupos estratégicos, né, profissionais de saúde e algumas faixas etárias primeiro. Por outro lado, se o Brasil não é capaz de vacinar, o Brasil é sim um país que assusta com relação ao número de mortes por milhões de pessoas, né? A gente tem observado esse fenômeno pavoroso, sem dúvidas, é o pior momento da nossa história, né? Enquanto país, enquanto nação, o Brasil tem aumentado o número de óbitos diariamente, batido recordes atrás de recordes, e a gente tem feito de tudo, pensando o que é possível fazer para controlar, talvez uma postura que tenha sido um pouco errada desde o princípio da pandemia, desde as autoridades até a própria população, mas agora é hora de correr atrás do prejuízo e pensar em como vacinar todo mundo, que pode ser a única saída, tá? Uma linha do tempo falando de coisas importantes para vocês relembrarem aí, né, refrescarem na memória. Em 11 de março de 2020, em Seattle, nos Estados Unidos, a Moderna inicia testes em humanos de vacinas de RNA com bom perfil de segurança. Então, a primeira vacina aplicada em seres humanos, ainda em protocolo experimental, foi em 11 de março, já em março de 2020. A gente quase não tinha Covid aqui no nosso país, né, que chega em 26 de fevereiro, e em 11 de março a gente já tinha vacina sendo aplicada nos Estados Unidos dentro de protocolos de pesquisa, né, a estratégia da vacina Moderna foi a primeira. Em 11 de agosto de 2020, o presidente Putin anuncia, né, uma vacina
como autorizada dentro do território russo. A gente vai falar um pouquinho mais da Sputnik, quais as evidências. Ela, inclusive, surge como uma possibilidade de vacina alternativa aqui no Brasil, né? E o Putin chocou o mundo, falando, olha, estou autorizando uma vacina sem ter estudos de fase 3 ainda. Na época foi muito condenado pela comunidade científica internacional e também por autoridades políticas, né? Acabou voltando atrás, mas hoje a gente já tem uma vacina russa que aparentemente é segura e bastante eficaz. Em 8 de dezembro de 2020, aí sim, em Londres, a primeira aplicação não experimental, fora de estudos, de um produto vacinal contra a Covid-19, né, a vacina da Pfizer. Em 17 de janeiro, a gente teve a primeira aplicação aqui em São Paulo. Eu tenho orgulho de dizer que eu estava presente, né, porque foi dentro do Hospital das Clínicas, que é o hospital, né, relacionado à Universidade de São Paulo, no qual eu trabalho, e aí acabaram aplicando essa vacina nessa situação. Em 18 de março, a gente já vive o colapso, desde 18 de março, da saúde no Brasil, né? 5% da população recebendo primeira dose, 2% com o esquema completo. A previsão, nesse ritmo que a gente está, é de completar a meta vacinal em dezembro de 2022, né? A gente precisa melhorar, porque desse jeito não dá. Lembrando que Israel está cumprindo a sua meta agora, em março, e que os Estados Unidos, né, prevê alcançar a meta vacinal em maio de 2021, sendo que eles já dobraram a meta que estava estabelecida. Então, os Estados Unidos aparecendo como uma referência em vacinação também, aí acabou sendo um dos carros-chefes da campanha desde que assumiu o governo o presidente Biden. Em 11 de março de 2021, lembrar para vocês que Dinamarca, Noruega e Islândia suspendem, depois foram seguidos por diversos outros países europeus, o uso da vacina de Oxford AstraZeneca, que depois foi retificado essa postura pela OMS, com orientação da OMS, e eles voltaram atrás e voltaram a usar. Em 11 de março de 2021, a Novavax, que é uma estratégia vacinal americana, divulga resultados preliminares com boa eficácia e parece ser uma nova alternativa de vacina logo sendo aprovada. O Brasil, em 13 de março, quando todo mundo estava recusando a vacina de Oxford, o Brasil falou, opa, eu aprovo essa vacina para uso definitivo, acho que é uma boa estratégia vacinal. E aí a França, a Alemanha e a Itália também suspenderam, mas como eu já disse, depois voltaram atrás, orientados aí principalmente pela OMS. Em 16 de março de 2021, a gente teve início dos estudos de fase 1 da vacina Meissa, que é uma vacina bastante promissora, né, de vírus atenuado para uso inalatório, que pode favorecer, inclusive, a autoaplicação dessa vacina. Você compraria numa farmácia, poderia se autoaplicar, o que favorece a logística vacinal, né? E também, em março, um consórcio de governadores do Nordeste anunciou o interesse em compra de 36 milhões de doses da vacina Sputnik V, tá? Então, aqui exemplos de algumas vacinas que lideram o cenário global atualmente, vocês com certeza já ouviram falar da maior parte delas, né? A vacina da Pfizer, a vacina da Moderna, a Sputnik V, a Oxford AstraZeneca, que já é aprovada para uso regulamentar aqui no Brasil, né? A vacina CanSino, que é uma vacina de adenovírus chinesa, Johnson & Johnson, a Vector Institute, que é uma outra vacina para uso precoce russo, Novavax, a Sinopharm, a Sinovac, que é uma vacina já aprovada na China e aprovada para uso emergencial aqui no Brasil, né, em uma parceria com o governo do estado de São Paulo, a Sinopharm e o Wuhan, que é uma vacina inativada, parceira dessa vacina Sinopharm, que é o de número 9 aí, e a Bharat Biotech, que é uma vacina que a gente, né, chamada Covaxin, que a gente via como uma possibilidade vacinal para vir, inclusive, para o sistema privado aqui nacional, mas que acabou sendo vetada aí pelas autoridades de saúde nacionais por acharem que não seria uma boa estratégia, tá? Possibilidades para o Brasil, então, hoje. Primeiro, o anúncio da aquisição de 100 milhões da vacina Pfizer, no custo de 5,6 bilhões de reais. Um anúncio de aquisição de 38 milhões de doses da vacina da Janssen, né, num custo aí de 2 bilhões de reais. Um anúncio de aquisição de 16 milhões de doses da vacina Covaxin, como eu falei. Esse anúncio acabou sendo, por autoridades em saúde, ele acabou sendo abandonado, essa possibilidade, por acharem que não seria uma boa estratégia. O recebimento de mais 10 milhões de doses de Oxford AstraZeneca pela iniciativa global COVAX, que é uma iniciativa que disponibiliza vacinas gratuitamente para países ao redor do mundo, e o anúncio, né, como eu já falei, de interesse de compra de 36 milhões de doses da vacina Sputnik V pelo consórcio de estados do Nordeste, tá? Então, a gente vai falar agora, para encerrar a nossa aula, especificamente de algumas das mais importantes estratégias vacinais que estão em vigor ou que estão para entrar em vigor e que seria interessante vocês saberem dessas esperanças. É importante saber que a gente já tem mais de 500 projetos de vacina em desenvolvimento, né? Cerca de 110 já em fase de ensaios clínicos, né? Ensaios com seres humanos, e aqui um gráfico que mostra justamente quantas vacinas a gente tem em cada fase. 4 foram abandonadas, porque considerou-se que não eram eficazes ou que não eram seguras. A gente tem 7 vacinas aprovadas em algum lugar do mundo para uso, 6 vacinas autorizadas, por exemplo, no Brasil, a vacina Oxford AstraZeneca ela é aprovada, mas a vacina Coronavac ela só é autorizada para uso emergencial.
E a gente tem vacinas em fase 3, fase 2 e fase 1, conforme a gente já explicou, né, e de estudos. E aí eu vou falar especificamente sobre elas. A primeira delas é a vacina Moderna, né, como eu falei, foi a primeira a ser testada, uma das primeiras a ser testada em testes clínicos e uma das primeiras a serem administradas em seres humanos depois em estratégia de administração não experimental. É baseada em estratégia de RNA mensageiro, tá? Em março, no Instituto Kaiser, em Seattle, foi iniciado os testes em seres humanos. São 2 doses de vacinas com 4 semanas de intervalo. Essa vacina pode ficar 30 dias em refrigerador ou 6 meses congelada, tá? Tem uma eficácia muito boa, né? Lembra que eu falei? Geralmente as vacinas de RNA não eram muito eficazes. Essa tem uma eficácia de 94,1%, o que é muito bom, tá? Em dezembro de 2020, eles iniciaram testes em adolescentes. Em março, agora, eles iniciaram testes em bebês e crianças, tá? E projetam a produção entre 600 milhões e 1 bilhão de doses no ano de 2021 e 1,4 bilhão de doses em 2022. Já tem uso aprovado na Suíça e uso emergencial vigente no Canadá, União Europeia, Israel, Singapura, Estados Unidos, Reino Unido e Noruega. Vacina da Pfizer-BioNTech, né, uma outra estratégia de vacina de RNA, também muito famosa, também muito eficaz, tem uma eficácia geral de 95%, é estratégia de RNA mensageiro, são 2 doses, com 3 semanas de intervalo, e essa vacina precisa de congelamento para conservação. Vocês lembram no início que teve toda uma polêmica do governo federal não ter se interessado tanto, por considerar que a gente não teria uma rede de frios capaz de aportar, e também por considerar que a Pfizer não estava muito interessada, de acordo com o que o governo falou, né? E agora a gente está tentando fazer acordo com essa vacina, que é excelente. Ela tem uma eficácia comprovada já contra a variante P1, que é a nossa variante do Brasil, que está, de certa forma, sendo responsável por todo esse caos que temos vivido, mas ela é menos eficaz contra a variante B.1351, que é a variante observada na África do Sul, né? E a companhia já trabalha com o estudo de um possível booster para melhorar a eficácia da vacina lá na África do Sul. Em fevereiro, eles iniciaram ensaios clínicos para gestantes. Coronavac. Aqui uma outra estratégia, né? Estratégia de vacina de vírus inativado. É uma iniciativa privada, né? Um laboratório privado chinês, em parceria com o Instituto Butantan. São 2 doses com intervalo de 2 a 3 semanas. Ela pode ser armazenada refrigerada e tem uma eficácia geral de 50,38% no Brasil, tá? Enquanto tem uma eficácia observada de 83,5% na Turquia. Nossa, doutor Igor, por que uma diferença tão grande? É importante mencionar que os estudos brasileiro e turco, eles tiveram diferenças nos seus desenhos, né? No Brasil, foi feita uma triagem de indivíduos que eram considerados infectados por coronavírus, todos eles acabavam fazendo aí o swab nasal e um PCR positivo, falando, olha, a vacina não foi eficaz, tá? No estudo turco, o que se observou foi sintomas. Então, o diagnóstico de, poxa, o indivíduo tomou a vacina e foi infectado, é quando ele apresentava sintomas. Parece ser uma estratégia um pouco melhor, pensando epidemiologicamente, né? Porque o indivíduo que tem o vírus, mas não apresenta sintomas, será que a principal ideia da vacina é proteger contra casos graves? Então, se não tem nenhum sintoma, a vacina, teoricamente, está fazendo o seu papel, né? Na Turquia, então, a gente observou uma boa eficácia. Tem muita gente achando que, eu não quero tomar Coronavac, que parece uma vacina muito menos eficaz. Na verdade, não, ela é uma vacina boa e, principalmente, uma vacina extremamente segura. Em junho, eles encerraram fase 1/2, com 743 voluntários e boa eficácia, uma eficácia de cerca de 90% nesses primeiros estudos e uma boa segurança. E em julho, início de fase 3 no Brasil, né, com 9 mil voluntários. Ainda sobre Coronavac, é importante citar que entre outubro e novembro, a China autorizou a aprovação condicional e início do uso em populações de risco da China Ocidental, né, outubro e novembro do ano passado. Em 13 de janeiro, a Turquia autorizou também o uso emergencial e em 17 de janeiro, o Brasil. Nesse momento, né, em março, a vacina já é autorizada definitivamente para uso na China, né? O São Paulo tem um acordo que inicialmente previa a produção de 30 milhões de doses, isso já foi aumentado, né, algumas vezes, pensando, né, essa estratégia vacinal como uma fornecedora para todo o país. E a Sinovac prevê uma capacidade superior à produção de 1 bilhão de doses até o final de 2021. Né, ele já tem um galpão chinês interno capaz de produzir cerca de 100 milhões de doses por mês, o que seria uma excelente notícia. Tá? Próxima estratégia vacinal, pessoal. A vacina de Oxford, AZD1222, é o nome técnico dessa vacina, é uma vacina de vetor viral, tá? Então, como eu já mencionei para vocês, uma vacina de um adenovírus de chimpanzé, né, chamado de ChAdOx1, que é justamente chimpanzé adenovírus Oxford 1, né, como vetor viral. Ela tem 79% de eficácia nos estudos americanos, são 2 doses com intervalo de 12 semanas.
A fase 1/2 revelou bons resultados para a resposta imune por anticorpos e celular, e eles afirmam 100% de eficácia contra casos graves, dado que foi contestado pelo NIH americano, né? E essa é uma vacina que a gente vê que tem sido muito contestada e tem gerado algum tipo de desconfiança da comunidade científica internacional. Primeiro, vamos falar do estudo publicado na Lancet, né, com os primeiros 1.077 participantes, né, sendo que 543 receberam Shadox-1, né, receberam a AZD1222, e 534 indivíduos receberam o placebo, que, na verdade, uma boa estratégia era a vacina meningo ACWY. Nossa, Igor, então aqui o placebo, ao invés de ser soro fisiológico ou água, eles aplicaram uma outra vacina? Sim. A AstraZeneca viu isso como uma oportunidade, né, de fornecer uma vacina para os voluntários, então acaba sendo uma recompensa aos voluntários do estudo, e além disso eles conseguem comparar vacina com vacina. Por quê? Quando você compara uma aplicação de uma vacina com efeitos colaterais da aplicação de soro fisiológico, você quase não vai ter. Na verdade, você vai ter muito efeito colateral em quem toma vacina. Meu braço doeu muito. Quase todo mundo que toma vacina vai dizer que o braço doeu, e quem tomou soro fisiológico vai falar, não tive nada. Né? Então, eles compararam duas para falar assim, olha, comparado a uma outra vacina que já existe, ela causa alguns efeitos colaterais de dor no braço, inflamação local, mas é muito semelhante ao que a gente já tem. Tá? Aqui, nesse primeiro estudo, a gente ficou muito animado com essa vacina, porque as respostas celulares T específicas para Spike apresentaram pico em 14 dias após a administração, e essa foi uma das primeiras vacinas a ter essa resposta celular registrada. Tá? A gente estava pensando muito em produção de uma resposta humoral por anticorpos, e aqui a gente viu que a gente tinha uma resposta relacionada à produção de resposta celular, então isso parecia ser ótimo. E a resposta de anticorpos neutralizantes também apresentaram um pico em 28 dias, tá? Então parecia ser uma dose excelente, e eles viram durante o estudo que um boost de segunda dose poderia dar maior eficácia. Aí foi o primeiro deslize científico dessa vacina de Oxford, porque eles mudaram, com o estudo correndo, eles mudaram o desenho do estudo, e aí a comunidade científica olhou e falou, poxa, vocês estão mudando no meio, cara, e vocês vão incluir o que estava antes dentro desse novo pool de pacientes, e isso que gerou uma certa crítica aí da comunidade e uma certa desconfiança. Tá? Uma sequência de eventos científicos, então, entre eles, um fato que parece ser bastante grosseiro, mas para a Universidade de Oxford é sem dúvidas uma referência, né, e a AstraZeneca também, mas existem relatos de que lá no Reino Unido essa vacina tenha sido aplicada em dose errada para alguns pacientes nos estudos, né? Então tinha uma referência de aplique metade da vacina agora e metade daqui na segunda dose, né, daqui a algumas semanas, e aí o que se fez foi aplicar meia ampola, ao invés de aplicar metade da dose total, né? E aí esses indivíduos acabaram sendo incluídos no estudo, eles perceberam isso depois, e isso gerou uma certa crítica, tanto que vocês viram, né, esse movimento europeu de tentar negar a vacina, e nos Estados Unidos também eles ainda são um pouco desconfiados com relação à estratégia vacinal. Na África do Sul, um estudo pequeno realizado por lá falhou em demonstrar eficácia nos casos de variante B1351, né, e em 7 de fevereiro de 2021 a África do Sul dispensou cerca de 1 milhão de doses da vacina que eles tinham, né, eles acabaram tentando trocar por outras estratégias vacinais que eles consideravam que essa vacina podia ser não eficaz, talvez precipitadamente. Em 11 de março de 2021, 13 países da comunidade europeia suspenderam a aplicação da vacina em seus territórios, como eu falei, e em 13 de março o Brasil aprovou o uso definitivo dessa vacina. Vacina da Janssen, né, da Johnson & Johnson, uma vacina de vetor viral também, aprovada emergencialmente nos Estados Unidos em 27 de fevereiro, né, uma estratégia originalmente criada para ebola e outras doenças, né, e a grande vantagem dessa vacina é a ideia dela ser uma vacina de dose única. Então percebam que é uma vacina que pode ser uma grande resolução, porque com uma única dose eu consigo diminuir o tempo necessário para imunizar as pessoas e consigo melhorar a logística de aplicação da vacina. O Brasil está em análise, né, essa vacina está em análise para aprovação pela Anvisa. A Anvisa já solicitou alguns documentos, e a Janssen já entrou com alguns documentos para aprovação emergencial no nosso país. Iniciaram fase 1 e 2 em julho, com bons resultados, e fase 2 em setembro, né, que fase 3, desculpa, em setembro, que já foi encerrada. Tá? Em 29 de janeiro de 2021, essa vacina é anunciada como segura e eficaz pelo próprio laboratório, né, depois tem uma análise independente de eficácia feita pelo FDA americano, né, mostrando uma eficácia de 72% no território americano e também de outros lugares, né, uma eficácia de 64% na África do Sul e 61% na América Latina. É importante falar, né, essa coisa da África do Sul ter essa cepa B1351, né, que eles acabaram pedindo a AstraZeneca, suspendendo a vacina AstraZeneca, como mencionei para vocês, e eles pediram para substituir pela vacina da Johnson & Johnson esse 1 milhão de doses.
Eles têm estudos coordenados em parceria com a Janssen, que é o braço belga da indústria Johnson & Johnson, tem um acordo de produção com a Merck mediante aprovação, então a MSD, né, a Merck Sharp Dohme, é uma outra grande indústria farmacêutica que não conseguiu emplacar a sua estratégia vacinal e falou, poxa, a gente pode tentar produzir a vacina da Johnson & Johnson no nosso laboratório, sem custos adicionais, e é uma possibilidade, tá? Eles já iniciaram ensaios clínicos para gestantes e também para crianças, né, e também projetam a possibilidade de estudos com 2 doses, eventualmente tentando ver se isso pode significar uma eficácia maior da vacina. Estou quase terminando, tá, pessoal, para a gente poder tirar dúvidas. Aqui a Sputnik V, né, que acabou sendo muito falada, é uma vacina que, na verdade, é um blend de duas estratégias de adenovírus. A primeira dose é o adenovírus AD26, a segunda dose é o adenovírus AD5, tá? O nome foi modificado numa jogada de marketing do presidente Putin, né? O nome inicial era Grankovich Vaclaio, e aí o presidente Putin falou, não, vamos mudar esse nome para Sputnik V. A fase 1 foi iniciada em junho, e em julho o parlamento russo já falava, opa, temos uma vacina que deve ser produzida em larga escala para o final de 2020, porque vamos aplicá-la. Em 11 de agosto, né, um espanto da comunidade científica, com a vacina aprovada antes do início da fase 3. O governo russo voltou atrás, né, na época todo mundo foi em cima, falou, vocês estão loucos, como vocês vão aprovar uma vacina para toda a população russa, que é gigantesca, sem ter estudos de fase 3, que é como a ciência funciona já há muitos anos, e na verdade nessa hora o Putin deu para trás e falou, olha, na verdade não é bem isso, a gente vai expandir o nosso ensaio clínico de fase 3, o que eu estava tentando fazer era facilitar o processo burocrático, para quando a gente terminar o estudo, a vacina já esteja disponível nas prateleiras. Né? Em 3 de fevereiro de 2021, a Anvisa autorizou a possibilidade de aprovação emergencial de produto vacinal não testado em fase 3 em território nacional, né, logo após a publicação no Lancet, né, dos estudos da Sputnik V, como a gente vai ver aqui, que mostravam que era uma vacina eficaz e segura. Então, até então, o Brasil não flertava muito com essa vacina, inclusive existia a lei federal que não autorizava o uso de qualquer medicação que não tivesse sido testada em território nacional. A Sputnik V acabou sendo testada em território russo, né, em alguns outros países relacionados aí à Rússia. Mas aí o Brasil, em fevereiro, falou, olha, parece ser uma vacina muito boa. Em 2 de fevereiro saiu um estudo muito bom, e a Anvisa voltou atrás e falou, a gente pode sim autorizar, né, uma vacina que tenha sido testada fora do território nacional, se ela tiver um bom perfil de segurança e eficácia. Então, o estudo da Lancet, né, dessa vacina, mostrou um bom perfil de segurança, com indução de resposta imune adequada em nível humoral e celular, né, aquela coisa que eu mencionei da Oxford AstraZeneca, a Sputnik V também conseguiu alcançar, e um estudo duplo cego, randomizado, né, controlado, em 25 hospitais e policlínicas de Moscou, entre 7 de setembro de 2020 e 24 de novembro de 2020, 2 doses de vacinas aplicadas, as vacinas armazenadas refrigeradas podem ser mantidas refrigeradas por 6 meses ou congeladas por 2 anos. No estudo, 21.977 voluntários maiores do que 18 anos foram randomizados na proporção vacina placebo em 3:1, tá? Sendo 16.500 indivíduos vacinados e 5.400 placebo. A primeira dose era de adenovírus 26, a segunda dose de adenovírus 5, ambos adenovírus contendo a glicoproteína S de SARS-CoV-2, e o desfecho primário observado no estudo era indivíduos com Covid-19, né, indivíduos que apresentavam Covid-19 após a primeira dose do produto investigacional. O que eles observaram é que 21 dias após a aplicação da dose 1 do produto investigacional, 16 participantes do grupo experimental e 62 do grupo placebo confirmaram Covid. Então, de 15 mil participantes, só 16 que tomaram vacinas acabaram tendo diagnóstico de Covid, enquanto isso, de 4.900, de 5 mil indivíduos tomaram placebo, 62 tiveram Covid. Então, perceba que a ocorrência de Covid foi muito maior no grupo que não tomou a vacina, né? Isso está justamente relacionado aqui nesses gráficos. Aqui, primeiro, uma curva de Kaplan-Meier, que mostra a incidência de primeiros sintomas nos indivíduos que tomaram placebo sendo muito maior que a curva vermelha com relação ao azul. E aqui, infelizmente, teve um erro do slide, mas esses 2 gráficos são gráficos, o gráfico da esquerda é um gráfico que, por faixas etárias diferentes, mostra uma boa eficácia humoral para todas as faixas etárias, e o gráfico da direita é um gráfico que mostra que 28 dias depois da aplicação da vacina, você tem uma eficácia celular muito boa, tá? Desculpem aí que desconfigurou alguma coisa aqui no meu computador, mas eu posso mandar esse estudo para vocês se vocês tiverem interesse, tá? Aqui, 45
de 16 mil participantes de grupo experimental relataram evento adverso grave, tá? Nenhum deles considerado associado ao produto vacinal, sendo 0,3% no grupo que toma vacina e 0,4% no grupo que toma placebo, ou seja, sem diferença estatística do ponto de vista significativa do ponto de vista estatístico. 4 óbitos no grupo experimental e 1 óbito no grupo placebo, mas nenhum também relacionado ao produto investigacional, tá bom? Pessoal, agora para encerrar, eu vou falar de 3 possibilidades rapidinho, tá, de vacinas que surgem aí, vocês devem ter ouvido falar, só para a gente se atualizar e entender o que é. Primeiro, a Butanvac, né, que é uma possibilidade de vacina do Butantan, acabou gerando uma certa polêmica, porque a princípio foi anunciada como vacina 100% brasileira. Na verdade, a ideia era falar que é uma vacina que é 100% produzida em território brasileiro, apesar de ser uma tecnologia importada dos Estados Unidos, né, a ideia de uma vacina de vetor viral, com uma proteína S estabilizada, inoculada em um vetor viral, nesse caso um vírus, que é causador da doença de Newcastle, né, que é uma doença que pode causar uma espécie de síndrome gripal em alguns animais, mas não causa sintomas em seres humanos. Essa vacina pode ser replicada em ovos, está embriagados aqui, mas estou errado, em ovos embrionados, tá? Acho que o corretor corrigiu, desculpem, com bons resultados em testes pré-clínicos e uma estratégia semelhante adotada na utilizada para vacina de influenza, por isso o Butantan já domina bem, né, essa tecnologia. Vantagem em relação ao vetor adenovírus, então, por exemplo, Oxford AstraZeneca usa um vetor que é um adenovírus de chimpanzé, mas esse adenovírus já circula na nossa população, tá? Muito mais do que esse vírus que causa a doença de Newcastle. O que significa que talvez a nossa resposta imunológica seja um pouco embaralhada para essa vacina de Oxford, e talvez não seja tão embaralhada para uma vacina que usa, né, um vetor viral da doença de Newcastle, que não é tão comum, a gente não está acostumado, nosso sistema imunológico realmente não reconhece, e pode causar uma resposta mais forte, mais imunogênica, tá? Deve iniciar ensaios clínicos já nas próximas semanas, conforme divulgado. Versamune, então, à medida que o governo de São Paulo anunciou a possibilidade de uma vacina, né, o governo federal, nessa briga política que a gente vive atualmente, já anunciou na sequência a possibilidade de uma vacina também, né, é uma associação de uma farmacêutica, que na verdade é uma startup, que é a Pharmacore, junto com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Na verdade, esse projeto foi até apresentado antes do que o projeto da Butanvac, mas ainda não tinha sido aprovado. Ela apresenta uma proteína recombinante S isolada, combinada ao carreador de nanopartículas. Tá? A proteína S ativa o sistema humoral e o carreador ajuda a estimular linfócitos do tipo T. Então, de novo, essa ideia de trabalhar em imunidade humoral e celular. São 2 doses com refrigeração comum e previsão de início de ensaios clínicos nas próximas semanas. O INCOR tem uma estratégia também de vírus-like particles, mas que está em testes pré-clínicos ainda, tá? A ideia é de usar células humanas modificadas em laboratórios para produzir microesferas de glutamato descarboxilase, com adição de proteínas específicas de SARS-CoV-2 e uma possível eficácia com dose única. Por fim, vacina de BCG, todo mundo aqui já tomou, a vacina que é aquela manchinha que a gente tem no braço, aquela cicatriz, né? A vacina anti-tuberculose em formas graves, né? O BCG é o bacilo de Calmette-Guerin, é um instituto de pesquisa australiano e depois dele diversos outros institutos no mundo têm estudado essa vacina com o chamado uso reproposto, né? A ideia do Calmette-Guerin, mais uma vez a ideia do leiteiro aí, né, da vacina com vaca, no início do século XX, esses 2 cientistas, eles percebem que leiteiras não desenvolviam formas graves de tuberculose e eles passam a cultivar fragmentos bacterianos dos úberes de vacas, né, das tetas das vacas, por mais de uma década, até que essa cepa ficasse fraca o suficiente para não causar doença virulenta, né? A primeira dose, então, da vacina BCG foi aplicada em humanos em 1921, está completando 100 anos, e é uma vacina que serve para prevenir formas graves de tuberculose. O que a gente tem visto nos últimos anos, antes mesmo da Covid, é que a vacina de BCG muda a mortalidade por infecções respiratórias de um modo geral em comunidades que usam a vacina, né? Então, em 2011, a gente tem um estudo que foi publicado no jornal Infectious Disease, mostrando que taxas de mortalidade em bebês com baixo peso ao nascer foi drasticamente reduzida após o início de vacinação em uma comunidade que não utilizava essa vacina. Um outro estudo de 2017 mostrou que taxas de mortalidade por doença infecciosa em bebê foi reduzida em mais de 40% depois do início da estratégia vacinal com BCG. Aqui um estudo talvez mais completo, um estudo de prospectivo que durou cerca de 25 anos e analisou 150 mil crianças em 33 países. É um estudo publicado na revista do IDSA, a Clinical Infectious Disease, e mostrou 40% menos risco de infecção aguda do trato respiratório, em geral, não estou falando de tuberculose, em crianças que receberam BCG. Tá? Isso tudo fez com que a OMS, em 2017, antes mesmo da pandemia,
falasse que a BCG tem efeitos fora do alvo benéficos e recomendando mais testes da vacina sobre gama ampla de infecções, e daí vem a ideia desse instituto australiano, né, e de outros institutos, de testar a vacina para observar alguma eficácia contra a Covid, até agora nenhum resultado concreto, tá bom? Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês era isso, desculpe a correria aí, a pressa, é muita coisa mesmo, acho que a gente pode conversar aí por semana sobre vacina, né, mas eu tentei trazer o mais importante para vocês dentro da proposta e espero ter sido aí um pouco esclarecedor. Estou à disposição para eventualmente alguma dúvida ou discussão. Muito obrigada. Vai, Rani, com a palavra. Então tá, eu queria agradecer, então, ao doutor Igor pela disponibilidade, pela excelente explanação, acho que trouxe pontos bem interessantes para todos nós, né, e estamos também muito honrados de tê-lo esse tempo, eu sei que também, né, tem muitas ocupações, então, agradeço também a participação de todos, eu vi que tem vários comentários, né, eu acho que o tema instiga, né, muito a reflexão, então eu não sei se depois tu vai ter disponibilidade de responder algumas questões, eu não sei como é que tá teu tempo. Tenho. Eu acho que eu posso começar respondendo aqui, tudo bem com vocês? Pode. Pronto, então eu vou lá, desde o começo, tá? Eu vou tentar seguir a ordem aqui, a gente vai tentando conversar. A Bruna, eu acho que é a primeira pergunta, na verdade, né? A Bruna pergunta assim, quanto tempo... Cadê? Acabei perdendo aqui. Aqui. Quanto tempo vai durar a imunização pela vacina? Poxa, Bruna, a gente não sabe, viu? Isso, infelizmente, de novo, é aquela coisa de estar trocando a roda com o carro andando. A gente tem percebido que a imunização tem sido eficaz para lugares que têm feito a imunização, e nos indivíduos teste, a eficácia parecia ser muito grande durante todo o período de acompanhamento. Se isso vai durar 1 ano, se vai durar 2, ou se vai durar mais, a gente ainda não tem como saber. Né? Pode ser sim que a gente tenha que revacinar, né, de tempos em tempos, ou pode ser que não, né? Isso o tempo vai dizer para a gente. Tá? Aí a Nara e a Vânia agradecem. Yara Mendel, a vacina contra a gripe, de alguma forma, poderia ajudar para o não agravamento dos sintomas da Covid? Olha, Yara, até se pensa na possibilidade, né, de uma imunidade cruzada, né, para a gripe com relação à Covid, mas a chance é muito pequena, tá? Lembrar que são 2 agentes virais, mas são 2 agentes virais completamente diferentes. Então, provavelmente, a vacina para a gripe ajuda a proteger sim, e deve, inclusive as campanhas de vacinação para a gripe estão iniciando agora, e devem ser aplicadas em toda a população que tem indicação, mas com relação à Covid, elas não têm nenhuma eficácia comprovada, não. Tá? A Bruna pergunta, a vacina faz você não ter a doença forte, letal, e os anticorpos de quem já teve a doença? Tem a mesma eficácia? Qual é melhor? Muito boa pergunta, Bruna. A vacina, ela funciona melhor do que os anticorpos de quem já teve a doença. Então, quando os cientistas eles desenham uma vacina, eles tentam criar uma resposta imunológica que seja mais eficaz até do que a própria resposta imunológica que o corpo criaria se estivesse doente. Tá? É por isso que ter gripe não protege a gente de ter outras gripes, mas tomar a vacina de gripe protege a gente do desenvolvimento de formas graves de gripe, tendo um exemplo bem grosseiro, assim, tá? Então, a vacina, ela é melhor do que o fato de já ter tido Covid. Por isso, inclusive, a vacina é recomendada para indivíduos que já tiveram Covid. Eu, por exemplo, tive Covid lá no início, né? E acabei vacinando agora e estava doido para tomar, porque eu sabia que tinha um risco de eu pegar de novo, tá? Bruna, novamente, as crianças serão vacinadas? Estão estudando vacinas para criança? Sim, eu até mencionei durante a aula, né? Alguns estudos já começaram, né? Começou o estudo da Johnson & Johnson, já começou, inclusive em território brasileiro, acho que tinha um centro de pesquisa em Brasília, que estava programado iniciar os testes da vacina Johnson & Johnson em crianças. A vacina de Oxford, se eu não me engano, também já começou a análise em grupos de crianças, e a vacina da Pfizer, eu acredito que também, tá? Eu acho que essas 3, se eu não me engano, são 3 que já iniciaram, mas isso deve demorar um pouco, né? As crianças acabam ficando por último, por uma questão mesmo de segurança, né? Elas começam a ser testadas agora e deve demorar aí, talvez até o final do ano, para a gente ter alguma vacina aprovada para crianças, né? Menores de idade de um modo geral. Yara Mendel, a vacina contra a gripe, de alguma forma, poderia ajudar para o não agravamento dos sintomas da Covid? Pois é, Yara, a gente até já respondeu essa pergunta, não dá para afirmar que pode ajudar. São vírus diferentes, e o melhor para a Covid é uma vacina que tenha sido desenhada para a própria Covid.
Pergunta, quem já teve Covid deve se vacinar? Sim, como eu mencionei, ter Covid não te livra de ter Covid novamente e a vacina é a melhor estratégia. Cadê? Onde é que eu estou aqui? Pulei. Em relação à Coronavac e a vacina de Oxford, qual apresentou a maior eficácia em idosos, casos graves e óbitos? Aqui, vocês vão me permitir dizer que a gente não tem uma resposta clara, porque a vacina Coronavac, nos seus estudos de fase 3, eles incluíram poucos casos graves, tá? Se eu não me engano, foram 7 casos graves que evoluíram para óbito. Isso não é um número estatisticamente significativo para falar sobre essa vacina realmente ser muito eficaz para casos graves. Agora a gente está o que a gente chama de fase 4. Nos indivíduos que estão recebendo a vacina, os órgãos de vigilância continuam observando e vendo como tende a ser a evolução desses indivíduos, né? E aí talvez a gente tenha respostas melhores. Mas a gente não é capaz de dizer com solidez sobre a eficácia da Coronavac para indivíduos idosos graves, pela falta mesmo de número de casos graves e idosos que permitam um número significativamente, estatisticamente significativo. Tá? Pergunta da Júlia. Considerando o número de vacinas que o Brasil receberá nos próximos meses, é possível melhorar a velocidade de aplicação? Sim. O que falta agora, Júlia, é vacina. Ponto. Tá? O Brasil é capaz de vacinar 1 milhão de pessoas por dia, sem dúvidas. Tá? A gente já foi capaz de fazer isso em outras campanhas de vacinação, por exemplo, para sarampo, para influenza, que a gente viveu. Então, a gente é capaz de vacinar, a gente tem estrutura, a gente tem um parque tecnológico e um parque de profissionais que é capaz de aplicar uma grande quantidade de vacina, sim, né? Mas falta a vacina em si, e por isso eu acho que agora o governo federal está observando outras estratégias e outras alternativas para a possibilidade de vacina. Rigoto Carol. Sabemos o quanto a resposta imune pode variar entre cada indivíduo, especialmente em idosos. Na ausência de soroconversão pós-vacina, ainda podemos atribuir a eficácia baseando-se na resposta celular? Carol, é boa a sua pergunta, essa é uma dúvida que a gente tinha no início também, e hoje a gente sabe, inclusive tem um relato da Sociedade Brasileira de Imunizações pedindo que a gente não olhe para a soroconversão para pensar em eficácia vacinal, tá? Então, quem já tomou a vacina, por exemplo, eu já tomei, não adianta coletar uma sorologia e falar, eu sou imune porque eu tenho a sorologia positiva. Ou falar, eu não sou imune porque a minha sorologia não é positiva. Não dá para se basear somente nisso, né? A gente usa esse momento, principalmente por causa de toda a agilidade que a gente precisou nesse processo, o que a gente usa é a observação epidemiológica para falar sobre eficácia de vacinas. Né? O levantamento soroepidemiológico não é suficiente para falar sobre a eficácia de vacinas nesse momento em nenhum lugar do mundo. Tá? Aí a Andréia agradece aqui. Obrigado, Andréia Mauri. Muito bom, Cássio. Obrigado, Cássio. Parabéns. Paulo Guerra. Para a vacina H1N1, tem intervalo de tempo da Coronavac? Boa pergunta, Paulo. Sim, em geral, a gente tem pedido um intervalo de 14 a 28 dias entre vacinas, tá? Então, se você acabou de tomar uma vacina, pergunte no posto de saúde se você já pode tomar a próxima e informe que você acabou de tomar alguma outra vacina, tá? Em geral, essas vacinas podem ter uma diferença de tempo, dependendo de qual estratégia vacinal você foi vacinado, beleza? César Roth, efetivamente, qual o problema de pessoas que foram imunizadas com doses de fabricantes diferentes, visto que isso na prática está acontecendo? Perfeito, César. Por exemplo, a Coronavac, né, que tem lotes de vacinas da China e lotes de vacinas produzidas no Butantan. Problema nenhum, tá? Estão produzidas em locais diferentes, mas são a mesma vacina, então não tem problema, tá? Desde que seja a mesma vacina. Fora do Brasil, a gente tem lugares que existem pessoas que tomaram uma dose de Oxford e depois tentaram tomar uma dose de outra vacina. Por exemplo, tomou Pfizer e Oxford. Aí eu acho que você pode acabar perdendo a eficácia de ambas, tá? Não é ideal fazer isso, não existe nenhum estudo que comprove a eficácia de tomar vacinas diferentes. Mas se é a mesma vacina, independente de ser produzido em lotes diferentes, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Rigoto Carol, qual a sua opinião sobre utilizar a tríplice viral MMR como estratégia de imunidade heteróloga? Assim como a BCG, Carol, a gente tem visto muito essa hipótese de possibilidade de estudo da vacina MMR com uma vacina de uso reproposto, né? Uma possibilidade de imunidade cruzada aí. Tem, inclusive, um estudo recente, se não me engano, do final de fevereiro, que mostrou uma possível eficácia dessa vacina, mas esse estudo não convence, tá? Um N que não é tão satisfatório,
né, e dentro de um contexto também, na comunidade que foi estudada, de diminuição de casos de Covid. Então, falar em que não teve mais Covid no lugar, talvez não tenha sido porque as pessoas vacinaram, mas tenha sido porque o vírus parou de circular mesmo na comunidade. Eu acho que é algo que precisa ser mais estudado, tá? Mas antes, a gente que é brasileiro, a gente pensa muito em outras coisas quando a gente tem uma coisa concreta na mão, né? Então, tô tendo um monte de colega que me pergunta isso. O que você acha da vacina MMR? O que eu acho é que a gente tem que investir nas vacinas que a gente já tem, né? A gente tem vacinas boas, seguras e eficazes. O que a gente quer falar de vacina de MMR se a gente tem vacina contra a Covid, né? Com o uso bom já aprovado. Então, vamos pensar mais no que a gente tem em mãos antes de pensar em coisas que são totalmente fora da nossa realidade, tá? Parabéns, tenho agendas 14 pela Andréia. Obrigado, Andréia. Quem já breve Covid, fica por algum tempo imunizado? A pergunta da Márcia. Acho que ela quer dizer quem já teve Covid. Márcia, é difícil responder isso, tá? Quem já teve Covid, teoricamente, cria anticorpos e algum grau de imunidade celular, principalmente nos 3 primeiros meses da infecção, tá? Mas isso para a cepa específica que foi contaminada. O que a gente tem visto agora são muitos casos de reinfecção, né? Está muito mais comum do que a gente gostaria, né? Justamente porque existem cepas diferentes e justamente porque tem pessoas que tiveram Covid há muito tempo e aí a imunidade acaba sendo perdida com o tempo, tá? Rinaldo Silveira. Aquela estratégia que pensaram no começo da imunidade de rebanho, então já sabe que não é o correto? Perfeito, Rinaldo. A estratégia de rebanho, e aí eu vou voltar em alguém que fez uma pergunta aqui sobre imunidade de quem já pegou Covid e imunidade de quem já vacinou. A ideia de imunidade de rebanho foi usada muito erroneamente pela nossa população, né, inclusive por algumas autoridades de saúde, como se toda a população do local pegar Covid, ela não vai ter mais problemas. Falso, né? Não é o que a gente viu em Manaus, em que a prevalência de Covid pode ter chegado até 65% da população contando com assintomáticos, não é o que a gente tem visto em São Paulo e em outros lugares do país, né? Então, imunidade de rebanho, para quem já pegou Covid, isso não existe. Imunidade de rebanho é um termo que deve ser usado para indivíduos vacinados. Talvez quando a gente tenha 70%, 75% da nossa população vacinada, aí a gente possa falar, opa, temos imunidade de rebanho. Um monte de gente vacinada, com uma resposta imunológica forte, que é o que a vacina produz. Quando a gente fala só em indivíduos que já foram contaminados, a ideia da imunidade de rebanho é totalmente furada, tá? Aí a Márcia agradece. Contraindicação para quem sofre de epilepsia. Paulo, não é uma contraindicação absoluta, mas eu sugiro que você procure o seu médico antes de tomar a vacina, tá? Yara Mendel, vou insistir na questão da vacinação enquanto não temos previsão de vacinação para indivíduos da minha imunidade. Fazer a vacina BS. Não entendi muito o que a Yara quis falar, mas eu também insisto na questão da vacinação, né? Eu acho que o nosso país se perdeu pensando em coisas que não eram palpáveis, de novo, né? A gente falou muito de ivermectina, de cloroquina, a gente falou pouco de vacina, né? Então, se a gente tivesse desviado um pouco a nossa energia para falar o que realmente é eficaz, que realmente funciona, talvez a gente tivesse um momento melhor com mais gente vacinada, né? Então, a vacina é, sim, uma das maiores invenções da humanidade, não estou falando de Covid, estou falando da história da humanidade, e pode fazer toda a diferença, tá? Já vou lá. Não pedi não é para mim não. Desculpa, meu pessoal, não é para mim não. Acho que está errado. Cláudio Bondan. Quem já fez as 2 doses? Qual a garantia de não ter mais Covid? Quem já fez as 2 doses, a garantia vai depender de vacina para vacina, né? Lembra que eu fui colocando por slides? A eficácia uma tem 95%, a outra tem 94%, a outra no Brasil, na América Latina 62% e na Europa é 83%. Isso depende, tá? Garantia, eu acho que ninguém nunca vai ter, né? Nenhum remédio, nenhuma estratégia vacinal também é 100% garantido de não ter mais a vacina. Por isso, inclusive, os indivíduos que já foram vacinados devem continuar usando máscara e as precauções de higiene. A Carol agradece, a Márcia colocou ali, teve, né, que saiu errado com digitação. A Vânia agradece, aí o grupo do CEP Vale, eu também agradeço. Vou insistir, a Yara, acho que agora ela corrigiu aqui. Vou insistir na questão da vacinação. Enquanto não temos previsão de vacinação para indivíduos da minha idade, fazer a vacina BCG reduziria a chance de pegar Covid gravemente? Não sei, Yara, não sei, porque, como eu falei, esses estudos estão ocorrendo, né? A gente não tem nenhum resultado desses estudos ainda, tá? Então não dá para saber. Mas eu tenho quase certeza que você já tomou a vacina BCG na infância, porque é uma vacina que faz parte do Programa Nacional de Imunização já há muitos anos, né? Então só checar aquela marquinha no braço é vacina de BCG, né? Agora, se isso vai
diminuir a sua chance de pegar Covid gravemente, a gente ainda não sabe, se ainda está sendo estudado. Então, teremos imunidade só com 70% da população vacinada? É que o Rinaldo pergunta. Olha, Rinaldo, a gente prevê que talvez com 70% a 75% da população vacinada, a gente talvez consiga ter uma imunidade de rebanho, mas não dá para saber, tá? De novo, são muitas incertezas. Eu até peço desculpas a vocês. Às vezes, alguns pacientes ficam chocados e falam, nossa, mas doutor, a gente tem poucas respostas. É verdade, eu não vou enganar vocês, tá? Mesmo que a gente vacine 100% da nossa população, pode ser que surja uma cepa diferente e com isso a gente tenha complicações, necessidade de revacinar. A gente tem um problema muito maior do que a gente imagina. Eu espero que isso se resolva, né? Eu espero que, da mesma forma que esse vírus mudou para algumas variantes que parecem ser mais contagiosas, talvez isso mude em algum momento para uma variante menos contagiosa e a gente possa se livrar, enfim, dessa tragédia que a gente tem vivido nos últimos 2 anos. Tá bom, pessoal? Muito obrigada, doutor Igor. Eu tenho uma questão também, posso perguntar? Claro. Eu queria saber, eu vi que tu comentou das vacinas, né, dos testes ali que tem na Pfizer, e acho que na Johnson & Johnson também com gestantes, mas eu vi que tem agora voltou, né, se falar, assim, vacina ou não vacina gestantes, alguns profissionais falando que deveria se vacinar. Eu queria saber sua opinião sobre, assim, no momento atual. Pronto. Aniele, é dificilmente uma opinião minha, tá? Eu prefiro me respaldar pelo que a FEBRASGO, né, que é a Sociedade de Ginecologia, e também a Sociedade Brasileira de Imunizações e de Infectologia mencionam, eu tento sempre me guiar por aí, né? Eles referem que o uso, até aqui, né, eventualmente, algumas pacientes ficaram gestantes durante o processo de voluntariado, né? Inclusive da Janssen, do qual eu sou co-pesquisador, alguns indivíduos que eram estudados, né, a gente fez esse estudo aqui no Hospital Sírio-Libanês, eventualmente podem ter ficado grávidas, por acaso, né, ocasionalmente acontece um acidente, e houve algum fenômeno, algum efeito colateral grave para o feto, até aqui não, tá? A gente não tem esse registro de algum dano grave para grávidas acidentais durante os estudos. Mas esses estudos estão ocorrendo. O que hoje as sociedades recomendam se for uma gestante que tenha muita exposição, sim orientado que vacine, especialmente no 3º trimestre, que é quando os órgãos já estão mais bem formados, tá? Então, gestantes, principalmente no 3º trimestre, que tenham muita exposição, por exemplo, profissionais de saúde, elas devem vacinar. Eu tenho colegas infectologistas que são gestantes ou que são lactantes que vacinaram. E ótimo, que bom, está indo tudo bem. Será que isso vai significar algum comprometimento, né, depois nas crianças, como a gente viu, por exemplo, para a Zika, né, as gestantes que contraíam Zika, depois a microcefalia foi aparecer? A gente não sabe, tá? Mas a recomendação dessas sociedades é que se houver muita exposição, né, o ideal é que se vacine. Ótimo. Tem mais perguntas aqui, né? Ramon, em um futuro, podemos ter de tomar vacina para Covid anualmente, como acontece com a H1N1? Sim, talvez sim, Ramon. O vírus da Covid, né, o SARS-CoV-2, ele é muito mais estável do que o vírus influenza, que é o vírus H1N1, né, um dos vírus que pode causar a gripe sazonal. Então, a princípio, a gente achava que não, mas a gente está aprendendo muita coisa, né? Olha o tanto de variante que a gente está sofrendo agora, a gente achava que agora, março de 2021, estaria livre dessa doença, né, e a gente, na verdade, não está nem perto disso. Então, é difícil de saber. Minha esposa está fazendo tratamento para gravidez. Deve se vacinar? Acho que o César quer dizer que ela está tentando engravidar, né, César? E aí se deve se vacinar. Mas se ela não está gestante ainda, talvez seja o melhor momento, né? Para se vacinar seja agora, se ela tiver a possibilidade, né? Se ela estiver dentro dos grupos que possam se vacinar, se for profissional de saúde, né? Aí a ideia é que se vacine, sim, sem problema. Então, não sei se tem mais alguém, eu acho que já tomamos bastante o seu tempo, né? Foi muito bom a sua explanação, a sua aula. Agradecemos muito, né, a sua participação. Pode falar, Mary, vou te dar as palavras. Eu acho que a Mary congelou. Então, Igor, eu recebi uma questão aqui por WhatsApp. Ok.
Pode falar. Mary, eu acho que tu tá com a internet meio cortada. Agora acho que ela caiu. Ou ela desligou. Tá. Vamos esperar, que eu acho que ela tinha uma questão. Eu acho que caiu o meu sinal, agora tá ok? Tá. Rani, o meu sinal tá muito fraco, pode finalizar, então. Tá bom, então eu queria agradecer, né, mais uma vez ao Dr. Igor, a todas as pessoas, né, que nos assistiram, né, enfim, eu acho que foi um momento muito importante, muito interessante, assim, eu acho que tu trouxe considerações bem interessantes. Eu agradeço bastante em nome, né, da Universidade Fevale e do Comitê de Ética, né, em Pesquisa da Universidade, e desejar bom trabalho, né, que continue mais, né, que a gente tenha mais estudos, mais informações e que a gente siga nessa linha, né, positiva para dar um rumo certo, né, para o momento atual, né. Tomara que toda essa tragédia acabe, né, o quanto antes. Eu espero poder ter contribuído com vocês, que com certeza são disseminadores de boas informações, né. Então, espero ter contribuído alguma coisa aí para vocês poderem repassar isso aí para os seus amigos, colegas e tudo mais. E que tudo isso passe logo, né? É um momento muito difícil. Eu tenho um Instagram, inclusive, que às vezes eu compartilho algumas coisas, estou meio sem tempo, mas se alguém de vocês tiver Instagram, quiser, é infectologista, né? @infectologista, que é uma brincadeira de infectologista com Insta, né? E seria um prazer encontrar vocês por lá, ou se precisarem de qualquer coisa, eu vou estar sempre à disposição, tá bom? Um grande abraço e obrigado de novo pelo convite. Nós que agradecemos, muito obrigado. Vou seguir lá, então, o teu Infecto Insta, pode deixar. Foi um prazer encontrar vocês por lá. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, viu?